Mitos, pseudociência e legitimação da violência contra a mulher e contra a criança. Esse foi o tema do projeto do coletivo Voz Materna, que durou 2 meses. Foram 2 meses de conteúdo de extrema importância e relevância para a luta de emancipação das mulheres, né, das meninas, das crianças como um todo. Coletiva Voz Materna vem representando de forma espetacular a voz materna, a voz das mães que está amordaçada pela lei da alienação parental. Então, eu agradeço muito a iniciativa, muito obrigada, Cibele, muito obrigada, Alessandra, muito obrigada a todas as mulheres que participaram dessas lives, né, ao longo desses 2 últimos meses, recheando a nossa inteligência de conteúdo para que a gente possa, de fato, se colocar numa luta contra essa colônia de exploração sexual que a gente vem enfrentando dentro do nosso país e que, conseguindo revogar a lei da alienação parental, nós estremeceremos uma rede global de defesa de pedófilos. E vamos começar isso aqui, do Brasil, porque nós, mulheres aqui do Brasil, da América Latina, né, mulheres de Abiyala, são força e são resistência, e nós estamos aqui para mostrar aquilo que nos foi tirado o direito de mostrar, né? Porque mães, quando se colocam na luta contra os pedófilos, elas são apagadas, porque essa referência ela tem que sair de cena. Mas nós estamos aqui, nós entramos em cena, nós ocupamos todos os espaços, inclusive o espaço audiovisual, e nós vamos revogar a lei da alienação parental. Nós ocupamos os espaços com os nossos corpos nas assembleias legislativas e nós ocupamos, né, as mulheres do coletivo Voz Materna ocuparam à frente dos tribunais de justiça do país, né, nos anos de 2017, no ano de 2018, pela revogação da lei da alienação parental, porque nós precisamos ouvir as crianças, nós precisamos legitimar a narrativa da criança que narra um abuso, e nós precisamos acolher essa criança e pensar em políticas públicas para alcançarmos e protegermos essa criança e a responsável por ela, que tem lutado por ela, que geralmente são as mães. Então, muito obrigada, Coletiva Voz Materna, e nós estaremos juntas nessa luta até o fim. Marisa Alberton, ativista na defesa de direitos humanos, principalmente direitos humanos de crianças e adolescentes e mulheres. Vice-coordenadora do Movimento pelo Fim da Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, coletivo dos mais antigos que trata deste tema da violência, com estudos, capacitação de profissionais, acolhimento de denúncias, encaminhamentos. Então, é um movimento que já existe desde 93 e que muito tem feito em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. E eu estou aqui hoje para reforçar a minha posição contra a lei de alienação parental. É uma lei que está trazendo muitos prejuízos para as mulheres, seus filhos, crianças e adolescentes, mulheres que enfrentam a justiça porque denunciam os pais dessas crianças, abusadores sexuais, pedófilos. Quando estas mulheres denunciam, os maridos, os companheiros entram na justiça contra essas mulheres, alegando alienação parental. E por falta de preparo, de capacitação, de visão mais ampla do problema, muitos e muitos juízes
acolhem a denúncia desses abusadores. As equipes técnicas que atendem os casos, muitas e muitas vezes também estão despreparadas, e a lei mal interpretada é mal aplicada e traz prejuízos enormes para as mães e seus filhos. Estas crianças e adolescentes, muitas e muitas vezes, são obrigados a conviver com os pais abusadores, são obrigados a ter reversão de guarda, e as mulheres são extremamente prejudicadas. Temos também uma gama muito grande de advogados que talvez, porque pensem mais na remuneração do que no próprio objetivo do seu trabalho, eles se colocam na defesa dos pedófilos. Uma lei só é boa quando ela traz benefícios para a pessoa para a qual ela é aplicada, não é? Ou para a sociedade. Não é? Muitas vezes a lei é aplicada, a pessoa é condenada, mas o benefício reverte para a sociedade. Neste caso, nós não encontramos benefícios, nós não vemos a solução dos problemas. O que nós temos enxergado, o que nós temos convivido, é com mulheres extremamente penalizadas por causa dessa atitude de denunciarem os seus ex-companheiros. Então, ou o judiciário, as equipes técnicas, os advogados, todo esse pessoal que trabalha nessa área, né, possa estar se qualificando mais para poder enfrentar esses problemas, ou nós temos mesmo que revogar a lei, revogar, porque do jeito que está, não é possível continuar. Las niñas y niños han sido abusados y maltratados a lo largo de toda la historia, y en la inmensa mayoría de los casos han quedado impunes esos crímenes por distintas razones. Hace pocos años, disciplinas como la psicología, la sociología, el derecho, hicieron grandes avances en la investigación de cómo se producen estos hechos, cuáles son las características, cuáles son las principales consecuencias en la víctima. Y esos avances generaron reacciones en todas aquellas personas violentas que abusan o que ganan dinero con los abusadores. Y esas reacciones se tradujeron en ataques a las víctimas en primer lugar, es decir, a las niñas, niños y adolescentes, a sus mamás en segundo lugar, y en ese ataque a las mamás protectoras, a las mamás que defienden y protegen a sus niñas y niños, ese ataque consistió en un invento, en una creación de algo completamente inexistente que se llamó síndrome de alienación parental. Y ese falso síndrome de alienación parental tiene esa característica, es decir, no existe. Lo definen como el lavado de cerebro, es decir, es la mamá, el abuso no existió, pero la mamá le lavó el cerebro a su hija o hijo para hacerle creer que había sido abusado. Ese es el síndrome de alienación parental. Y el problema más grave es que es algo que no existe. Por lo tanto, una ley que convalida algo que no existe es una ley que no está permitida, es una ley que aunque lo hayan sancionado en el Congreso de un país, es una ley que no puede ser aplicada y que si ya sucedió y ya se generó y se aprobó, tiene que ser lo antes posible desestimada, anulada, porque se está refiriendo nada menos que a algo que no existe. Entonces, si el síndrome de alienación parental es falso, si el síndrome de alienación parental no existe porque es una creación de los abusadores y de quienes hacen negocio con el abuso, aquella ley
que lo blanquea, esa ley que lo pone como algo existente, es absolutamente contrario a la legislación y sobre todo a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Así que cualquier ley que valide un síndrome inexistente es ilegal y debe ser derogada rápidamente. Olá, eu sou Juliana Bonfim e eu vim engrossar o coro contra a lei da alienação parental. No Brasil, num país de uma justiça tão misógina quanto a que nós temos acompanhado pelos últimos acontecimentos, não é possível que haja uma lei que ponha em xeque a palavra das mães que querem proteger seus filhos e filhas. Diante de um cenário, de acordo com a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, dados de 2019, em que 73% dos casos denunciados acontecem dentro de casa, ou na casa da vítima, ou na casa do suspeito. E suspeito esse que em 40% dos casos é o pai ou o padrasto. Portanto, essa é uma lei criada que vai beneficiar abusadores e vai criminalizar mães que queiram proteger seus filhos desses abusos. Portanto, a gente tem que dizer não à lei da alienação parental e proteger nossas crianças dessa atrocidade que é o abuso sexual. Revoga LAP, Brasil. Nós queremos que as nossas mulheres brasileiras vivam em paz, com autonomia, com alegria, com respeito e dignificação pela pessoa humana. Nós queremos que as crianças brasileiras cresçam saudavelmente, holisticamente. Revoga LAP. A Lei de Alienação Parental, Lei 12.318, está em vigor no Brasil desde 2010. Nós normalmente acreditamos que as leis que são elaboradas pelos nossos deputados e senadores são devidamente estudadas, elaboradas, através de debates, baseadas em estudos científicos, ainda mais uma lei que trata do universo infantil. A Lei de Alienação Parental, que está há 10 anos no Brasil, foi tirada de textos da internet. Textos da ideia de um único indivíduo, Joseph Gardner, o norte-americano que inventou a síndrome de alienação parental. Ele inventou essa expressão e ele inventou uma síndrome que não existe e que não é reconhecida pela medicina em lugar nenhum do planeta. Na nossa legislação, desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente já protegia os nossos filhos, onde a criança era a ação do processo, era o centro da ação. Hoje, depois da Lei de Alienação Parental, a criança saiu do foco e virou uma disputa conjugal por poder. Na nossa sociedade patriarcal, marcada por um machismo estrutural, nós, mulheres, sempre perdemos e nessa questão não é diferente. Nós perdemos a voz, nós perdemos a justiça, nós perdemos a credibilidade, a verdade e muitas vezes perdemos os nossos filhos. A lei de alienação parental deve ser declarada inconstitucional. Vamos proteger as crianças do Brasil.